Bom, primeiramente, o que está acontecendo de errado da elite global. Então é óbvio que nós estamos sendo usados todos os dias em vários meios, né? Tanto na indústria do entretenimento, no jornalismo, no trabalho, praticamente em tudo. Nós não temos liberdade, apesar de acharmos que a gente tem. O pessoal se vangloriando que não mora na China, porque lá não tem liberdade. Você não tem também, meu filho. Então, assim, as pessoas sentem necessidade de se entrosar, de estar no meio de pessoas que pensam assim, porque não são muitas. A maioria das pessoas estão presas em suas rotinas, elas não ligam, assim, elas não querem saber disso, porque não vai mudar tanta coisa assim, até porque, sinceramente, também a gente não tem capacidade para fazer as coisas mudarem, né? Não tem poder suficiente. Meros cidadãos, no caso, né? Assalariados, meros empregados, que alguns não recebem nem 2 salários mínimos, né? O que a gente poderia fazer? Pessoas que não têm voz na mídia, nas redes sociais, mesmo aqueles que tenham, pessoas com 400 mil inscritos, 500 mil inscritos no YouTube, vários seguidores no Instagram, não vai ter relevância nenhuma perante ao controle global das elites, das grandes famílias, né, que moldam a sociedade. Então, perante a essa impossibilidade de ação, as pessoas apenas aceitam e continuam com o churrasquinho, com a cerveja, com a novela. E não vou criticá-los tanto, porque é realmente difícil você se impor, né, diante de uma situação dessa. O que você poderia fazer? Bom, eu acho que pelo menos as pessoas não deveriam cair na mesmice, na banalidade de seguirem sendo controladas sem questionar, sem tentar mudar ou ajudar outra pessoa que está agindo feito um robô, está agindo feito um fantoche. Tem pessoas que não conseguem pensar por si mesmas, né? E essas pessoas aí que acabam se diferenciando desse grupo da massa das pessoas, até se sentem um pouco especiais e acabam se juntando nesses grupos de Telegram, principalmente do Telegram, que é onde se concentra a maior parte desses grupos de notícia, de bate-papo sobre temas do tipo. E aí esses caras charlatões, alguns que eu me arrisco até a dizer que são membros desses governos malignos, né, dessas seitas controladas diretamente pela elite, com o intuito apenas de criar esse tipo de massa de manobra aí, porque essas pessoas já são um propósito muito grande para criar várias narrativas, como já foram criadas aí alguns meses atrás, que estavam querendo derrubar o Telegram, derrubaram até no caso, tem pessoas que ainda não conseguem usar, no celular principalmente, né? Em troca da desculpa de que haviam grupos perigosos, grupos passando desinformação, né? Conteúdos perigosos de pedofilia, que realmente tem bastante, mas nesse caso em todas as redes sociais, né? Só que o intuito não era esse, né? O intuito, além da censura, é claro, de impor o controle das redes sociais, das mídias sociais. Esse é o principal propósito, mas ainda tem os propósitos secundários, que é calar algumas pessoas que estão realmente dizendo a verdade. Só que todo mundo sabia que não ia dar em nada, né? Por mais que eles tentem, não dá para derrubar. Fora, acho que a China e a Coreia do Norte, não tem nenhum país que se conseguiu derrubar definitivamente uma rede social, impedir que as pessoas entrassem, fizessem meios alternativos para acessar. Tem VPN, tem várias alternativas. E eu creio que até na China tenha, né, algum jeito de escapar, por mais que lá você seja monitorado o tempo todo. Mas acho que algumas pessoas até conseguem. Aquelas que não estão ligadas tanto ao governo, né, a trabalhos públicos lá, eu acho que até dá. Mas aqui na América do Sul, na América do Norte,
praticamente a gente consegue acessar qualquer tipo de conteúdo assim na internet. Por mais que até tenha algumas restrições para alguns locais, alguns casos, nos Estados Unidos estão batendo bastante na tecla de pirataria, né? Mas isso daí é outro caso já. O fato é que as pessoas sabiam, e eles que estavam tentando censurar, entre aspas, sabiam também que não ia dar certo, que não iam conseguir. Então, qual foi realmente o intuito de tentar fazer essa ação para derrubar o Telegram? Bom, como eu falei, eles não tinham intuito de derrubar, porque sabiam que não ia rolar, as pessoas iam acessar de alguma forma. E ao meu ver, para elite, para esses caras que estão impondo narrativas, estão controlando o cenário, é muito vantajoso para eles ter esses grupos. É muito vantajoso, as pessoas não entendem isso. Porque esses grupos, em sua maioria, infelizmente, eu digo infelizmente, por quê? Porque se a gente for ver, tem grupos que sim, tem pessoas sérias. Eu diria, na maioria dos grupos tem pessoas sérias que querem realmente debater sobre esse assunto, só que guiados por caras que estão enganando as pessoas, passando mentiras, desinformações. E eu critiquei muito assim a parte de todo o governo, né? Principalmente os esquerdistas falando que existe muita desinformação da direita, fake news, né? Etc. E sim, infelizmente tem isso. E é por conta disso que eles denunciam, que eles falam isso, porque tem esses caras aí que criam esses grupos, essas seitas, que dão todo o palanque, a premissa para eles terem uma desculpa, eles terem uma justificativa para falar, não, quem é da direita, quem é cristão, é assim, ó o que os caras estão fazendo lá. Eles apontam assim, pegando erros de 10 caras, porque são minoria, assim, essas pessoas que disseminam umas mentiras tremendas. Só que assim, um cara consegue mover 300 mil pessoas, como tem no YouTube aí um canal. E não são todas as 300 mil que acreditam totalmente nele, mas seguem ele, veem os vídeos. Nós temos muitos canais no YouTube por aí, de charlatões de primeira, inventando mil tipos de teorias, que eu nem diria que são teorias, são histórias, são fanfics. E tudo bem você especular, você criar, olha, eu acho que isso daqui, tem canais que criam umas teorias ou outra, mas nunca falam, isso é a minha opinião, porque eu acredito que isso é real mesmo, e fica disseminando o assunto, vários vídeos falando sobre isso. É tudo bem o canal, ele fazer um conteúdo voltado para esse tipo de coisa, quando se é numa parte especulativa, ou criando teoria junto com as pessoas, né? Pegando alguma informação com base em algo que já existe. Tudo bem que a gente não pode confiar em muita coisa, né? Do que tem por aí, que a ciência também mente pra caramba, né? Só que o que eles fazem é totalmente o oposto do que se deveriam fazer, né? Tem canais aí que eles pegam o que tá no hype, o que tá realmente dando muita audiência assim por parte dessas pessoas da direita, cristãos, católicos, evangélicos, e eles se aproveitam, né? Como foi com vários temas, como do Covid, né? O 5G, que aí começou a falar, o pessoal começou a falar que, olha, isso daí é um negócio muito sério, porque tem muita verdade por trás disso, tem coisas que são verdade, mas por esses caras distorcerem e criarem, rechearem com muitas mentiras. Aí tudo que as pessoas vão atrás para saber acaba também ficando duvidoso. Por exemplo, no caso das vacinas mesmo. No caso das vacinas do Covid em específico, sim, tem algo muito errado.
muito errado, muito estranho. Só que aí essas pessoas pegam e começam a colocar mais coisas, falar que eles estão colocando DNA de Nephilim nas vacinas, estão colocando microchip. Meu, assim, que as vacinas fazem mal, estão fazendo, né? A gente tá vendo, sair até em meios de comunicação grandes falando. Isso daí não é novidade pra ninguém, não é conspiração, não é teoria de Deep Web. Não, isso é um fato que tá acontecendo. Tá tendo reação das vacinas, pessoas estão morrendo. Só que a partir do momento que um cara desse começa a criar uns absurdos falando que tem chip na vacina, aí a pessoa já vai começar a ficar meio bitolada e atrair mais gente pra esse tipo de seita. E o que acontece? Aí o STF vai e fala, olha o que eles estão falando lá, vamos lá e pá. Aí espalha pra todo mundo, olha só, tá vendo esses loucos aí o que eles estão falando sobre vacina? Então, vocês têm que parar de seguir essas pessoas. Acredito que as vacinas fazem bem. Aí eles conseguem, através dos absurdos desses caras loucos, uma justificativa, uma prova de que a maldade que eles estão fazendo é algo bom. Esses caras eles estão fomentando o mal. Quando você pega uma informação verdadeira, distorce ela, uma informação verdadeira que não é acessível para todo mundo. Por exemplo, um segredo aí que poucas pessoas sabem, né? Que muita pouca gente sabe. Como, por exemplo, as mentiras da NASA, né? Os vídeos forjados. Isso daí é um fato também, que tem vídeos em canais grandes e que não tem como você contestar. Eles estão fazendo montagens, CGIs, fakes. Só que aí vem um cara falando que não, porque a Terra é plana, a Terra é oca, a Terra é não sei o que tem reptiliano na NASA, que... Aí eles criam todo esse absurdo, essa fantasia, e dão uma justificativa pro pessoal lá, os fãs da NASA, os fãs da ciência moderna, virem falar, porra, que vocês estão seguindo esses loucos aí, meu? É todo mundo que fala, olha, os vídeos da NASA, meu, que porra de CGI que é essa? Ninguém nem vai te ouvir, a pessoa vai falar, vai seguir esses loucos da Terra plana aí. Então, olha o que tá acontecendo. Existe um assunto sincero a ser tratado, que são as mentiras da NASA. Eu não acredito que seja pra, pra esconder que a Terra é plana, eu não acredito que a Terra seja plana. Só que a NASA, por que ela faz isso? Por que ela cria esses fake CGIs, essas invenções de ir para a Lua, né, de exploração espacial, de mandar a sonda para 1 bilhão de anos distante na galáxia? Isso não existe. Eu acredito, é impossível, sim. Se a gente for pegar a fundo muitas das pesquisas e análises da NASA, né, do planeta lá que chovia protetor solar, são absurdos que nem criança de comunidade pobre, sem educação, iria acreditar, meu. Isso daí seria uma coisa básica, assim, todo mundo que vê. Só que as pessoas veem isso e elas acreditam justamente porque tem o outro lado que começa a difundir informações absurdas contra a NASA, mas falando meio que a favor deles, porque tanta besteira que eles falam acaba que dando crédito para os cientistas, para a elite, né? Para tudo que fazem de mal. Por exemplo, no caso mesmo das vacinas aí. Era para muito mais gente assim desconfiar, prestar atenção, reparar o que está acontecendo, os sintomas, se a pessoa deve tomar 1.000 de uma dose, né? Só que as pessoas ignoraram porque, não, olha o pessoal falando lá, putz, meu, não, vamos tomar agora, vamos tomar quantas for possível, porque se esse pessoal louco tá falando que não é para tomar, então é. Entenderam o que acontece? É a história do Joãozinho, né? Que ele falava que todo dia mentia que o lobo tava vindo, e quando o lobo chegou, ninguém acreditou e o lobo tava realmente lá.
Só que isso daí não é uma brincadeira de criança, não é o Joãozinho. Esses caras aí não são Joãozinhos, não. São muito bem espertos. Sim, a maioria quer grana apenas, eles querem apenas atrás do dinheiro. Com Patreon, com área de membros, né? Que é o intuito principal. Só que alguns deles querem criar uma seita mesmo. Alguns deles não se importam com dinheiro. Eles se importam em terem um poder, em serem consagrados como profetas. Tem muito YouTube aí. Eu não cito canais porque vai dar problema. Só que quem tá nesse meio aí, quem conhece já sabe do que eu tô falando. Tem canais muito perigosos. Canais que criaram. Tem um canal que criou. Meu, é um absurdo, assim, até tentar dizer. O cara criou uma história, assim, que meio que parece uma saga do Lovecraft. É até mais original se a gente for ver do que histórias do Stephen King, do Lovecraft. Esse cara, se fosse um escritor de fantasia, de suspense, de terror, o cara iria, porra, até ter adaptações pra filmes. Mas o que o cara faz? O cara faz vídeos, cria grupos, comunidades grandes, dizendo aí que as constelações, as estrelas são todos codificados, que há sinais nos céus, dizendo o tempo em que vai virar besta, que o mundo vai acabar, o dia tal, dando datas, né? Falando de coisas mirabolantes, assim, que são atrativas para as pessoas. Se a pessoa pegar e ver esse vídeo sem questionar, sem ir atrás, mesmo se a pessoa tiver um conhecimento prévio, ela vai ser enganada, ela vai ser manipulada. É assim, 99% de chance. Que a forma com que eles passam, porque eles dão 90% de informações verdadeiras, mas 10% de informações falsas. Só que essas falsas já anulam todas as verdadeiras. Então, mais ou menos assim, eles dão um conceito real de algo que está na Bíblia lá. Vamos pegar algo que está na Bíblia, uma passagem lá, ligar com a simbologia do sol, o significado do sol. Só que aí eles começam a acrescentar algumas coisas, né, para dar aquele ar mais fantasioso. Nossa, que mistério, olha que coisa oculta, por que ninguém fala disso? Engraçado que esse cara é o único que fala desse assunto. Se fosse algo assim, putz, especulado há um bom tempo atrás, por várias pessoas lá na antiguidade. Se esse cara não fosse um charlatão, ele seria o maior profeta, assim, desde Daniel, sem sombra de dúvidas. Na verdade, esse cara aí, ele fala coisas que nem, tipo, muito maiores do que as que Daniel falava na Bíblia. E as pessoas acreditam e nem param um pouco para pensar e questionar. Isso que tem mais de 200 vídeos desse canal e de outros do tipo. As pessoas não se perguntam, poxa, mas vamos pesquisar isso daqui, né? Mas qual a estratégia desses caras, desses charlatões? Como eu falei, eles pegam, no começo dos canais, eles passam informações verdadeiras, eles fazem vídeos muito bons até, por sinal, que qualquer pessoa, até o pessoal da ciência aí vai gostar, falar, putz, não, isso aqui tem uma base, é algo sólido, se a gente for pesquisar realmente. Eles começam assim, para ganhar o público, porque eles não vão começar jogando algo absurdo assim para pessoa. O pessoal que vai chegar desconfiado assim não vai se apegar muito, não vai dar credibilidade. Então eles começam postando umas coisas mais light e verdadeiras, que chamam a atenção, que dão um certo impacto. Só que aí quando eles conseguem ver o público que eles farmaram, as pessoas que eles reuniram, né? Passou dos 100 mil inscritos, aí começa. Aí começa a área de membros, Patreon, curso de como ser salvo, né? Essas pessoas fazem curso de como você ter conhecimento para ser salvo. Poxa, então Deus, ele fez com que as pessoas fossem salvas através das pessoas que vendem curso. Quem não tem dinheiro para comprar o curso, então vai pro inferno. É simples, né? É isso. É isso que acontece, as pessoas não se questionam nem isso, a pessoa se diz cristã, se diz evangélico, se diz católico, se diz protestante, não sei o quê. E a pessoa
Ela não percebe isso, que o cara tá dizendo isso, ó. Se você não comprar meu curso, você não tá salvo. Aí onde que na Bíblia tá falando isso, ó? Você tem que comprar curso do fulano aí pra aprender tudo que tem que fazer pra ser salvo. Primeiro, uma pessoa que quer ajudar o outro a se salvar não vai cobrar porra nenhuma. E não vai fazer vidinho na internet também, porque a maioria dos que fazem não querem ajudar, não querem. São poucos, pouquíssimos. Quem faz vídeo aí falando que vai ajudar, não vai ajudar nada. O pessoal só quer dinheiro, ela vai cobrar por... Olha, são umas coisas, uns cursos absurdos. Tem curso de raças ancestrais que viveram no passado, que foram extintas, né? Os Nephilims, raças de... Não é brincadeira, isso é sério. Eu, eu não consigo acreditar que existam muitas pessoas que vão atrás disso, muitas que acreditam. Porque isso daí é pior do que você acreditar, sei lá, em ET, em Alien, é bem pior. Tem muita seita de Alien por aí, mas tá tendo muita seita também dessas pessoas que acreditam que o mundo já tá no estágio final, que qualquer risquinho no céu já é um sinal de Deus. E as pessoas estão usando isso, estão vendo a lua ficou meio rosada, que então é um sinal lá, ó, se a gente pegar na Bíblia aqui, ó, fala vermelho, mas se a gente for ver no idioma hebraico aqui, tá falando que o vermelho não é vermelho. Eles criam umas distorções tão cabulosas, esses caras são criativos, não dá pra negar isso. São pessoas que criariam livros, fariam umas histórias muito boas. E cada um, assim, o engraçado é que eles mudam de opinião rapidamente. Eles surfam na onda, né, do que tá no hype. Do que tá no hype eles vão. Começou, que eu me lembro, começou com os caixões da FEMA, lá do negócio da Nova Ordem. Começou no World Trade Center, né, que sim, foi uma armação. O World Trade Center foi. Só que isso também deu embuste para criar esses grupos de teoria da conspiração mirabolantes. Que o World Trade Center sim foi algo forjado, foi a maior armação de todos os tempos para mim da história da humanidade, que ainda engana a maioria. Foi o começo sim dos planos da nova ordem nesse século, né? Eu digo, né? Porque já tem planos há muito tempo. Só que esse daí foi o ponto de partida para o novo estágio da nova ordem. Só que aí também começaram a aparecer esses charlatões se aproveitando, aí falando que não, eram reptilianos dirigindo o avião. Aí começaram a falar, né, que o George Bush era um reptiliano, era um pleiadiano, que não sei quem, Barack Obama era um androide. E são... Eles pegam um assunto sério, que realmente é algo que está oculto das pessoas, mas eles acrescentam muito mais para a maioria tratar aquilo como besteira. A pessoa então nem vai atrás da verdade, mesmo que do World Trade Center seja algo com 1000 vídeos provando, tem vídeos provando que é uma farsa, que lá foi uma armação. Uma armação, eu digo, não que não existiu, mas que lá foi um evento arquitetado, muito bem arquitetado. Tô falando que é mentira. Não, é um evento que foi arquitetado pelo próprio governo americano. Só que as pessoas não acreditam nisso, porque elas veem os charlatões aí falando 1000 besteiras. E eu acho já que esses caras aí, eu acho não, tenho certeza que alguns deles são pagos pela elite para fazer isso, para acabar com o movimento, as pessoas que estão falando sério. Eles falando uma besteira dessas, aí cria outros caras que, putz, não, esse cara tá fazendo dinheiro com isso daí, vamos lá e vamos fazer igual. Muitos caras que às vezes nem tem contato com a elite, com o pessoal globalista e tal, mas eles surfam na onda, eles falam, poxa, se esse cara tá fazendo conteúdo assim, eu vou começar a pegar aqui. Aí teve vários canais que começaram a falar teorias da conspiração, principalmente sobre o governo americano, e depois veio o assunto Terra plana. Lá pelo meado de 2015, 2016, começou esse assunto. E aí abriu a porteira. Aí, quando começou o assunto Terra plana, abriu a porteira, choveu charlatão,
choveu o cara que nem acreditava antes, eles viram vídeos, principalmente do Ciência de Verdade do Afonso, né, que foram os que começaram, o Neemias, o Afonso, o outro cara lá, que eu esqueci o nome. Eu falei que não ia citar, mas enfim. Eles começaram a fazer esses vídeos e outros surgiram, né, pegando as informações iguaizinhas do que eles falavam. Aí começaram a criar, né, as seitas terra plana, pegar essas pessoas. E eles tinham evidências bem sólidas através da NASA. Como eu falei, as mentiras da NASA ajudaram a crescer o culto da Terra plana. E eu, na minha concepção, isso é uma opinião pessoal, acredito que a NASA faz isso justamente para fomentar o assunto Terra plana. Parece muito doido, parece impossível, só que não tem outra explicação, porque a NASA, sim, ela já fez, lançou foguetes, lançou sondas, satélites, etc. Tirou fotos reais. Isso acho que não dá para duvidar. A gente tem bastante prova por aí também. Só que também tem bastante prova de que muita coisa é forjada, né? Aqueles vídeos de CGI, de fundo verde, da estação espacial, vídeos, fotos tiradas que são pura computação gráfica, que eles falam que são reais. Por que eles fazem isso? Ah, porque não deu tempo de mandar, porque eles não tinham recurso e como eles queriam ter que usar, eles precisariam usar a verba, né, recebida para. Então eles inventaram assim, foi mais barato. Eu acho que não é só isso. Eu acho que eles estão sim fomentando os terraplanistas para eles terem maior, assim, quanto mais terraplanista tem, mais fã da NASA tem também. Porque a maioria não é terraplanista, a maioria 98% das pessoas acreditam na Terra redonda, na Terra esférica. E as pessoas eventualmente tendem a acreditar na NASA também. E por mais que ainda tenha alguma pessoa em cima do muro, quando a pessoa vê as besteiras que alguns terraplanistas falam, elas vão, putz, louvar a NASA. Vão falar, não, eu confio agora na NASA, tudo que a NASA fala é verdade. Então a NASA ganha mais, com mais credibilidade, ganha mais fama através desses difamadores que são caras implantados lá pra fazer isso. Eu digo que, assim, tem um cara implantado, mas esse um cara, ele gera outros. Os outros que querem dinheiro, né, eles vão lá atrás do que esse cara começou a falar. E por mais que esses outros caras não sejam contratados da NASA, de tal, eles vão conseguir gerar esse público. E assim também continuar fomentando o assunto, distorcendo tudo que é real, né, como as mentiras do governo, as mentiras da NASA. Só que ninguém mais vai acreditar. Então é assim, é complicado, porque eu já fui muito enganado também por muitos canais que começaram a fazer vídeos bons, vídeos com conteúdo importante, conteúdo real. Só que depois você já percebe, quem tem um pouco de bom senso vê que, putz, esse cara aí já saiu da linha, né? O próprio Afonso mesmo, né? Começou com alguns vídeos muito bons sobre ciência, de várias coisas, começou a descarrilhar de uma maneira muito súbita, né?